necessariamente o meu ou do outro, mas eu ainda acredito que isso é um E tem movimento interno. gente que só vai encontrar isso depois que o tempo mensurável, o espaço temporalmente cessa. Porque outra Uhum. coisa que religião católica, evangélica, protestante não acreditam, né? Morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Mentira. Meu Deus, a eternidade não é mensurável por espaço-tempo. Exatamente. De modo que no ato, no átimo do que a gente chama de cessação da vida, é onde começam todas as revelações, sem bloqueios parentais, sem traumas da vida, sem os impedimentos cognitivos, sem todas as deformidades ou atrofias neurológicas, sem tudo aquilo que hoje é Nos prende. bloqueio, é blindagem. De repente, quem não via, vê. Vê e escolhe. E aí é por isso que eu tenho absoluta certeza que o que nos aguarda é infinitamente maior do que qualquer pressuposição de grandeza, de glória, de assambarcamento, de abraço divino, de tudo. Está para além de tudo que pedimos, pensamos, imaginamos, aquilo que os olhos nunca viram, aquilo que os ouvidos nunca ouviram, aquilo que nunca subiu ao coração de homem e mulher nenhuma, é o que está preparado para todos aqueles que amam. Quem ama, encontra. A expansão, né? É. Porque se expande, né? Expande. Quem ama, se expande. Deus é amor. A expansão. Quem o ama tempo todo. não perde esse endereço. É natural. Tá ligado. É um enlace. É um enlace. Não tem um enlace quântico? Tem. Tem um enlace da gente com o Criador. O tempo todo. O tempo todo. Eu conversei com um psiquiatra que estuda muito a questão da ciência e espiritualidade. Ele coloca a espiritualidade como uma condição humana, né? Como a gente tem o físico, como a gente tem a mente, a gente tem a espiritualidade. Uns sabem ou não sabem, todos têm, uns exercem perante religiões, outros exercem por si próprio, né? E uma das coisas, e depois até vou te mandar um livro dele, é o Alexander Moreira Almeida. Gostaria. Ele tem ele é da Universidade Federal de Juiz de Fora, e ele tem uma formação lá no NUP, que é Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde. Que legal. Mas são artigos científicos, mas muito. Então ele vê todas as manifestações de espiritualidade. E ele fala muito de Chico Xavier, fala de as experiências quase morte, de revelações de pessoas que têm essa capacidade de falar coisas que, como se ela pudesse andar na linha do tempo, né? Isso está muito... Eu acho que está vindo um momento que a ciência está tendo que se deparar com isso. E é uma coisa com a qual, pela bondade de Deus na minha vida, eu tenho tido muita experiência com isso desde sempre. Porque o meu pai me introduziu a isso o tempo todo. E no ato da morte dele, por exemplo, eu e ele, que tínhamos um lhame muito profundo, tivemos experiências absolutamente chocantes disso tudo. E eu tive também um privilégio, quando você falou há uns 15 minutos atrás, porque eu não acredito que a vida está contida aqui. Eu tenho absoluta convicção, até porque eu vi 2 vezes, e todas 2 bem acompanhado. Meu pai e meu time de futebol, quando eu tinha 14 anos de idade, indo aqui de Niterói para Bom Jesus de Itabapuana, Itaperuna, no meio daquele retão que leva para lá antes da região dos lagos, num dia azul, 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 azul. Meu pai foi parando o carro, olhou para cima, falou, desçam. Ele era muito calmo. Aí nós descemos, ele falou, olhem só. Aí estava ali, aquela esfera que não brilhava, era um negócio extraordinário. De repente, em menos do que um átimo, aquilo que estava longe apareceu assim na nossa cara. E, Ana, foi uma sensação esquisitíssima, a sensação de estar sendo visto. Não era um negócio que parecia que tinha parafuso, solda, nem nada. Parecia um ente orgânico, embora a aparência fosse quase metálica, embora não o fosse, na minha percepção. Entendi.
Era algo vivo que não tinha um formato que não tinha humano, como a gente está acostumado, biológico, acostumado a ver. E aí eu olhei e falei, esse negócio enxerga. E aquilo ficou olhando, e eu fiquei me vendo visto por ele. Falei, nós estamos trocando aqui nós dois. De repente aquilo fez zip, foi embora, e todo mundo perplexo. Eu perguntei, pai, o que é isso? Ele falou, não é da nossa ordem de coisas. Da nossa ordem de coisas. Que coisa perfeita. Que fala perfeito. Não é da nossa ordem de coisas. Está para além da nossa capacidade de entender, mas existe. Aí, em outubro de 74, eu estava numa aula de física com meu professor de física em Manaus. Eu já era pregador do Evangelho desde 73, já estava na televisão, ia casar. Quando eu ouvi aquele alarido do lado de fora. Aí corremos para a janela, eu e o professor de física e a classe inteira, mas eu fiquei ao lado dele. Ana, quando a gente olhou para o céu, você imagina um negócio assim, maior do que o pão de açúcar? Não eram essas luzezinhas, orbezinhos, não sei o que. Tudo que eu vejo por aí parece brincadeira perto das coisas que eu já vi. Aquela coisa enorme, vazada por algumas pequenas luzes, sem ser escotilhinha. Eu não levo muito a sério essas aparições de escotilha, disco voador, não sei o quê. Isso tudo parece coisa de criança comparado... Tudo que a gente já viu não vale. Não. Tem que ser algo que a gente não imaginou. Eu nunca imaginei aquilo inimaginável. Ali. Eu fiquei olhando para aquilo, o professor calado, olhando para cima. Aí eu virei para ele e falei, e aí, professor Bessa? Aquela coisa enorme em cima de Manaus, o Rio Negro na nossa frente. Tem 8 quilômetros de largura. Parecia que cobria o Rio Negro inteiro. A luz, a luminosidade. A presença. A presença mesmo, como se fosse uma sombra. Enorme. O meu sogro era capitão dos portos do Amazonas. Ele reuniu a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, porque durou 1 hora parado ali. Num tempo que não tinha fotografia, não tinha nada. Foi em 1974. Ninguém estava com o celular na mão. Nem os jornais conseguiram fotografar. Nem tinham condição de fotografar naquela escuridão. Era para os olhos, no máximo, verem. Conclusão, até que aquilo saiu lentamente, sem nenhum ruído, parado, primeiro em cima, depois saiu, ficou 1 hora na nossa presença, indo até que desapareceu na escuridão do Alto Rio Negro. E eu falei, e aí, professor? Ele falou, Caio, do nosso mundo é que não é. Não é da nossa natureza. Não. É só isso. Do nosso mundo é que não é. E não é mesmo. Né? E a Bíblia é um livro que sem alienígenas é um livro que praticamente não existe. Se você abre em Gênesis 2, tem uma alienígena lá, uma serpente que fala. Quando na arquetipia de Gênesis os seres humanos comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus colocou um querubim, que é um ser alienígena, para cuidar do caminho da árvore da vida. Aí você chega em Gênesis 6, tem uma categoria de seres alienígenas apelidados de os vigilantes, ou os Benai Elohim, que significam os filhos de Deus. Como todas as culturas da Terra dizem que são filhos das estrelas, filhos de Deus. Todo mundo diz a mesma coisa. Na Terra inteira. Aí os Benai Elohim, lá em Gênesis 6, que vieram e se hibridizaram com as filhas dos homens e criaram o que a cultura grega define como os deuses dos povos. Os mesopotâmios chamam de Anunnakis. Todos os Hopis chamam de os filhos das estrelas. Todas as grandes culturas. Não é possível que quase 2.000 mitos de 7.000 anos de idade, dizendo a mesma coisa, às vezes dentro dos mesmos parâmetros, até terráqueos, dizendo a mesma coisa, estivessem todos inventando isso. Eu acho que... Os textos foram de vários locais. Vários locais. Não foi feito por uma pessoa que sentou... Aquilo aconteceu em vários locais. Não foi Maomé escrevendo o Alcorão, nem foram os sábios de Israel no exílio em Babilônia montando a Bíblia. Não, é na terra inteira dizendo a mesma coisa. Tudo coerente. O que a gente costumou chamar de os mitos dos povos, cada vez mais a história tem que ser reescrita como a história dos povos. A história dos povos. A história dos povos, com muito respeito e com muita reverência por essas histórias. Porque nós temos sido visitados
por entes multidimensionais a vida toda e continuamos sendo e seremos ainda. Mas a limitação mental é um negócio Talvez extraordinariamente seja um chocante. medo, Caio. É, As pessoas têm medo do que elas não definem, têm medos, por isso elas acreditam em coisas absurdas, mas é, para ter alguma certeza. desde que seja um fetiche palpável que fica na Ex- mão delas, né? Exatamente. Então eu acho que as pessoas têm necessidade de ter certezas para, entre aspas, ter segurança. Só que tem que isso não dá Não segurança. dá nenhuma. Nenhuma segurança. É. Pelo contrário, isso só faz. Só te reduz. Exatamente. Diz, olha, você tem a bênção de ter uma consciência capaz de estudar o universo, mas você é menos do que nada. Agora, acho que é o medo. no universo, o que importa não são os tamanhos nem as quantificações, são as qualificações lúcidas, conscientes e esse loop que se volta sobre si mesmo e diz eu. Isso é que é mais importante do que o Sol, do que Andrômeda, do que qualquer coisa, é esse papo aqui. Mas é tão interessante, por exemplo, esses estudos, né, de experiência quase morte, por exemplo. Todos os estudos. É. E tem. O Alexander fez revisões bibliográficas infinitas. E aí, todos, quando a gente fala de. Eu presenciei, né, me contaram, os pacientes me contaram essas experiências quase morte. Tem uma coisa que eu acho divina, Uhum. que é todos viam seu corpo de fora. Uhum. E todos descrevem uma linguagem universal, que nada era dito e tudo era entendido. É, tudo telepatia de amor. Exatamente. É. Isso eu acho fantástico. E você quer ver uma coisa? Falando de experiência de quase morte, eu já tive a experiência de ver as pessoas voltarem da experiência de quase morte. Como assim? Morrerem, Tá. Uhum, e aí, dadas como mortas, depois voltam. uhum. Como E descrevem. meu pai voltou 13 vezes durante 60 dias morrendo. E Nossa. ele me contava o que estava acontecendo no hospital inteiro. Então teu pai ele teve um período Ele teve 60, ele que levou ele ficou 60 dias para morrer. ele ficou entre dois mundos. Entre dois mundos. E ele me dizia: Que coisa. meu filho, o que está acontecendo no hospital é extraordinário. Ele sabia de tudo. Sabia de absolutamente tudo. Então, experiência de quase morte é um negócio tão concreto para mim quanto Essa caneca. essa caneca com essa água. Eu não tenho a menor dúvida disso. Por isso, como Paulo, eu também digo, viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Eu não tenho nada a perder. Eu estou aqui feliz enquanto eu estiver aqui. Eu vou cuidar da minha mulher, dos meus filhos, do que eu amo. Vou me dar Vai a se expandir. vida. Vai se expandir. Vou me expandir. Agora, não tem sensação de nada. Eu só serei catapultado para dimensões infinitamente indizíveis e maravilhosas. Como, por exemplo, eu comecei a me interessar por experiência de quase morte quando eu tinha 13 para 14 anos de idade, lendo um livro de um médico californiano que foi atropelado por essa experiência quando ele era cético, não acreditava em nada, e ele começou a ter esse tipo de coisas acontecendo no hospital. Ele chegou a uma conclusão de que cientificamente ele tinha que levar aquilo a sério e tinha estudar. que relatar. Relatar. Aí ele escreveu, depois de coletar 400, 500 experiências, que para a época, eu tinha 14 anos, era muita coisa. Muito. Então, ele escreveu um livro, o nome dele é Dr. Raymond Moody. E aí escreveu um livro, eu li avidamente aquele livro, aí comecei a pesquisar tudo que eu podia, e quando meu pai teve a experiência dele com o Evangelho, isso se tornou natural para ele. Uhum. E foi se tornando depois naturalíssimo para mim. De modo que hoje em dia, para mim, são só constatações. São não, só e constatações. E constatações simples. Do que a gente não vê, das dimensões que a gente E não vê. você quer ver uma existe. coisa extraordinária? É a escatologia de todas as religiões falirem na experiência de quase morte. Porque aí vem um cristão e diz, não, ele morreu sem ter recebido Jesus como Senhor e Salvador, sem ser batizado. E o cara, na experiência de quase morte, experimenta o amor de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, sem saber de nada, ensinado sem palavras, na hora que vê, sabe tudo, instantaneamente. A mesma coisa na Índia, a mesma coisa na China, a mesma coisa em qualquer tribo primeva, a mesma coisa em qualquer outro lugar. Aliás, os judeus foram aprender mais do que nunca
sobre projeções para além do corpo na Babilônia, entre os medos, entre os persas e entre os gregos. Porque o judaísmo, antes do cativeiro babilônico, designava a morte como Seol, só sepultura. Morreu, foi para a sepultura. Quando eles foram no cativeiro para a Babilônia e a Média, a Persa e tudo mais, conviveram com a cultura acádia e com outros muitos, que tinham alguns desenvolvimentos de natureza espiritual Mais amplas. mais amplas, é que eles absorveram isso. Como, por exemplo, toda essa coisa que eu disse, que o Velho Testamento está cheio daquilo que a gente chama de anjo, é só um apelido. Anjo significa carteiro, mensageiro, garoto de recado. É só um nome básico. Não é uma designação sublime, nem suprema, nem coisa alguma. É um sedex pessoal, veio te trazer uma mensagem, mas não designa nada além disso. Está lotada. O Velho Testamento não acontece sem a presença desses seres. Tanto quanto o Novo Testamento está lotado. Maria é visitada por um ente dessa natureza. Salve, Maria, tu vais dar à luz a um filho. Isso e aquilo, e é tudo mais. Com Jesus está presente nisso, naquilo, na vida dos apóstolos. Meu Deus, é uma enxurrada de multidimensionalidades na Bíblia, mas o pessoal não enxerga, porque apelidaram isso de anjo, puseram asinhas barrocas, pintinhos atrofiados desse tamanho e barriguinhas gordas em querubins, tudo em invenção medieval, e o pessoal fica concentrado nessa história e não enxerga mais nada. Aí, o que quer que apareça que seja diferente disso, eles dizem que é maligno. Amarrado em nome de Jesus. Não, porque não parece. Se for anjo do Senhor, eu tenho que ouvir um talatá de asas, tem que ter uma trombeta tocando. Pelo amor de Deus, para com o aspecto cultural disso, vocês vão levar sustos. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou dos mortos, os anjos que apareceram, de acordo com a narrativa de Mateus, tinham a aparência de um filme do Spielberg, por exemplo. Eram seres relâmpago falando. Imagina, como se fosse era um relâmpago falante andando, falando. Agora, faz isso aparecer ali num culto de igreja, sai todo mundo correndo, ou dizendo que é o diabo. Porque não estão preparados nem porque a Bíblia descreve de maneira explícita, mas eles leem com condicionamento cultural inamovível que foi colocado sobre a mente condicionada deles. Perfeito. É isso mesmo, é condicionamento mesmo, cultural. É. Cultural.